Salve Maria Santíssima. Hoje o nosso tema vai falar um pouquinho sobre o que a doutrina da Igreja nos ensina sobre a relação entre os namorados. A pergunta é a seguinte: quão longe é demasiado longe? A pergunta não, a colocação. O sexo pré-matrimonial é claramente mau. E o que dizer de outras coisas, como as carícias estimulantes? São pecaminosas? Sim, é má qualquer excitação sexual desejada fora do casamento. São Tomás de Aquino escreveu na Suma Teológica: como a fornicação é um pecado mortal, assim como muitos outros pecados de luxúria, segue-se que é pecado mortal, não só consentir no ato, mas também o prazer consentido. Conclui-se daqui que são pecados mortais os beijos e as carícias que se trocam tendo em vista esse prazer. Portanto, na medida em que são luxuriosos, são pecados mortais. O doutor Angélico define a luxúria como a busca do prazer sexual em desacordo com a reta razão. É evidente que a luxúria inclui a tentativa de cometer pecados sexuais ou simplesmente imaginá-los, como indicou Jesus. Mas eu vos digo: todo aquele que olhar com cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5:28. Os beijos, apaixonado ou quaisquer outros atos que, pela sua natureza ou intenção, estimule o desejo do sexo ou provoquem excitação sexual, podem, pois, ser qualificados como atividade sexual. Esses atos realizam-se geralmente com a finalidade de proporcionar um certo prazer incompleto que só pode se completar com a relação sexual ou orgasmo. No dizer de Santo Tomás, todos esses atos são pecados graves. A excitação sexual fora do matrimônio é pecaminosa, porque prepara a pessoa para a relação sexual, e não é razoável prepará-la, senão se deve chegar a ela. Quando um moço e uma moça se excitam sexualmente e depois dão marcha ré voluntariamente ou chegam ao clímax com alguns tipos de atividade genital, trivalizam o sexo. Por outras palavras, usam-no como um jogo. A Igreja nunca trivializou o sexo. Considera-o como algo valioso e sagrado. Portanto, ninguém pode trivializar os atos que o preparam. Então, até onde pode chegar um cristão nos seus encontros? Digamos-lo, simplesmente compartilhar o afeto é geralmente agradável e bom, até desejável, mas os atos que, pela sua natureza ou intenção, causem uma excitação sexual, em ambos são gravemente imorais. Alguns sustentam que a questão de saber até onde se pode chegar é como perguntar até onde podemos aproximar-nos da borda de um precipício sem cair. Não é assim aproximar-se da borda de um precipício. Não tem um valor intrínseco. Compartilhar o afeto tem. É saudável ajudar a criar vínculos afetivos como tal. Devia ser buscado dentro de certas medidas. No seu livro Amor e Responsabilidade, São João Paulo II, observa que o afeto, nas suas palavras ele usa a palavra ternura, é um fator importante no amor, mas não pode existir uma autêntica ternura sem domínio próprio, que tem a sua origem no desejo de demonstrar um amor terno e assim vencer a tentação de um mero prazer. Em outras palavras, existe uma linha divisória entre o nobre e bom intercâmbio de carinho, por um lado, e a busca do prazer sexual por outro. Permanecer no lado da virtude exige domínio pessoal. O que dizer também da pornografia? É um pecado grave, como entretenimento e de qualquer outra forma. Sim, porque corrompe a mente, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. A pornografia consiste em dar a conhecer atos sexuais, reais ou simulados, fora da intimidade dos protagonistas, exibindo-os diante de terceiros de maneira deliberada. Ofende a castidade porque desnaturaliza o ato conjugal, doação íntima dos esposos um ao outro. Atenta gravemente contra a dignidade de quem se dedica a ela, atores, comerciantes e público.
pois cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um lucro ilícito, e faz mergulhar uns e outros na ilusão de um mundo fictício. É pecado grave. Não é simplesmente ocasião de pecado, mas um pecado grave em si mesmo, porque degrada o sexo e todas as pessoas implicadas. Então aqui é um pouquinho sobre o relacionamento do namoro, sobre o beijo. Existem vários outros santos, como Santo Afonso de Ligório. Depois eu posso estar fazendo um outro áudio falando sobre isso, sobre o beijo, né? Até que ponto seria pecado mortal ou não. Então que Deus abençoe cada um de vocês que agora escuta esse áudio, que Deus te abençoe.